Então eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. Nós temos orado aqui pela igreja, pelos irmãos, e nós temos visto a boa mão de Deus abençoando aqui a igreja, dando crescimento para a igreja, e Deus usando a vida do pastor Marcos, juntamente com a liderança aqui local, para que ele possa realizar essas coisas. Então, desde já, nós queremos desejar o nosso muito obrigado aos irmãos. E ao longo da semana, vamos estar aí. Deu certinho para o aniversário da igreja também, que vai ser nessa semana, né? Louvado seja Deus. Amém? Queridos, nessa manhã, Atos 20, pastor Marcos tem ensinado aqui para os irmãos o livro de Atos, e nós queremos compartilhar aqui uma porção da Escritura que está revelada aqui nesse livro. Atos 20, nós estaremos vendo apenas um versículo, o versículo de número 24. Amém. Mesmo assentados, vamos ler a palavra do nosso Deus. Porém, de nada faço caso, nem tenho minha vida como coisa preciosa para mim mesmo, contanto que acabe a minha carreira com alegria e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho solene do Evangelho da graça de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa porção da Tua palavra, autoritativa, inerrante, fiel, e nós pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito, continue, ó Deus, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, pela bendita graça do Senhor, enxergar, compreender, crer e sermos transformados pelo poder desse Evangelho da graça de Deus, dado a nós pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigado por essa manhã. Abençoa-nos, nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Queridos, sei que os irmãos já devem ter lido o livro de Atos. Pelo menos duas coisas bem básicas nós podemos aprender com o livro de Atos. A primeira delas é que o livro de Atos não é um livro normativo. Isso não significa que não tenha normas no livro de Atos. Existe sim. Agora nós temos que ver essas normas que o livro nos apresenta, porque Atos é um livro histórico, e nós temos que ver como essas normas, elas são melhores explicadas ou ampliadas nas cartas gerais e também nos evangelhos. Então essa é a primeira coisa que nós, como cristãos, precisamos entender quando estamos estudando, lendo o livro de Atos. A segunda coisa que nós podemos aprender também no livro de Atos é que o livro de Atos relata para nós a expansão da igreja, como também a expansão do Evangelho. E nós podemos ver claramente no livro como o Deus gracioso que ele usa o seu bendito Evangelho, que é o Evangelho da graça, para essa expansão. Então a igreja do primeiro século, ela se expandiu de maneira extraordinária, porque as pessoas que proclamavam esse evangelho, eles entendiam, sabiam e foram profundamente impactados, podemos dizer assim, por esse evangelho que eles haviam crido. Eles confiavam, eles criam, eles aceitavam plenamente que esse evangelho ele era poderoso para transformar culturas e era poderoso também para transformar a vida de pessoas. Por isso que no primeiro século nós vimos, através do livro de Atos, como que Deus usou poderosamente a vida daqueles primeiros proclamadores, podemos dizer assim, desse evangelho da graça de Deus. Quando nós olhamos para Atos 17, que é o relato de como o evangelho da graça chegou a Éfeso,
não é muito diferente da nossa situação. Éfeso não é uma cidade tão muito diferente das cidades que nós presenciamos no nosso mundo atual. Havia problemas, pecados na cidade de Éfeso que perduram nas nossas sociedades contemporâneas de hoje também. Havia na cidade de Éfeso pessoas inclinadas a ocultismo. E isso também é um problema nas nossas culturas ditas ocidentais, no mundo em geral. Haviam pessoas inclinadas também à vida de promiscuidade. Na cidade de Éfeso, situava-se o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, onde o culto que era dirigido a essa deusa era um culto onde permeava também uma certa promiscuidade nesse culto pagão. Então, quando nós olhamos para esses contextos, o que poderá, qual o meio eficaz que Deus deixou, qual é a solução de Deus para as culturas, como também para as pessoas que compõem essas culturas? Nós sabemos que não há outra solução a não ser o Evangelho da graça de Deus. Paulo, como sabedor disso, ele chega na cidade de Éfeso e ele começa então a proclamar esse Evangelho. E quando esse Evangelho da graça de Deus, verdadeiramente, ele é exposto como deve ser pregado, anunciado, é impossível que não ocorra transformações. É impossível que esse Evangelho, ele não opere eficazmente na vida daqueles que o Senhor Deus destinou para a sua bendita salvação. É impossível que corações não sejam quebrantados. É impossível que olhos não sejam abertos mediante a iluminação do Espírito Santo. É impossível que incredulidade ela não venha a ser desfeita por esse poder do Evangelho. Então Paulo chega nesse contexto pagão e ele passa então a proclamar esse Evangelho da bendita graça do Senhor nosso Deus. Mas no contexto geral, em Atos 20, a igreja de Éfeso, ela está passando por alguns problemas. Paulo não está em Éfeso, Paulo está em Mileto, e de Mileto, Paulo, ele convoca os presbíteros da igreja, o presbitério local da igreja de Éfeso. E Paulo, então, começa a dar algumas instruções com relação aos perigos que a igreja de Éfeso estava passando e que poderia passar por problemas ainda maiores, como de fato ocorreu. Mas em Atos 24, queridos, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: porém de nada faço caso, nem tenho minha vida como coisa preciosa para mim mesmo, contanto que acabe a minha carreira com alegria e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho solene do Evangelho da graça de Deus. Se nós acompanharmos a biografia do apóstolo, nós iremos perceber que o ministério de Paulo não foi um ministério fácil. Na grande verdade, nenhum ministério que se propõe a ser um ministério cristocêntrico, fiel à Escritura, com temor e tremor diante do nosso Deus, será um ministério fácil. Aqueles que se propõem a, de fato, exercerem o ministério nessa nomenclatura, e o apóstolo Paulo mesmo revela isso, sofrerão perseguições, serão caluniados, sofrerão oposição, dentre muitas outras coisas. Mas o verdadeiro vocacionado, ele não se prende tão somente e nem olha para essas coisas. O apóstolo Paulo, ele tinha o seu olhar fixo em quem o havia vocacionado.
Ele sabia que ele havia sido vocacionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele entendia que ele não era digno de ser chamado apóstolo, porque ele mesmo diz isso, porque eu fui um perseguidor da igreja do Senhor, mas eu recebi essa vocação, eu recebi esse ministério pela bendita graça do Senhor Deus. E Paulo entendia que agora o mínimo que ele poderia fazer era comunicar esse evangelho fielmente. Então Paulo ele não fica preso a esses temores, tanto temores internos como externos. Isso não significa que o apóstolo, como humano, não sentia medo, sentia sim, mas ele subjugava-se, ele cria, ele entregava-se, ele buscava a presença daquele que o fortalecia, que era Cristo Jesus, a qual o havia chamado para tal função, e assim Paulo cumpre a carreira, como 2 Timóteo 4,7 irá nos revelar. Combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e agora ele está na expectativa de receber a sua coroa gloriosa, que o Senhor, o reto juiz, daria a ele, como também a todos aqueles que aguardam a sua vinda. Então, Paulo, ele não enxerga a sua vida como um bem maior. Paulo entende que o bem maior é Cristo, como também a proclamação do seu bendito Evangelho. E isso é muito importante para nós hoje, queridos. Por quê? Porque nós vivemos em uma cultura onde o envaidecimento infelizmente, é a norma. Então hoje, infelizmente, muitas pessoas, até mesmo muitos cristãos, eles pouco se importam com a vida de uma outra pessoa. Isso não era marca do apóstolo Paulo, como também não deve ser a nossa norma. Muito pelo contrário, a nossa norma como cristãos, como servos de Jesus Cristo, como pessoas que foram alcançadas e transformadas por esse evangelho da graça de Deus, a nossa norma deve ser o cuidado mútuo. Eu entendo que nós, como cristãos, nós precisamos ainda crescer muito nesse aspecto da mutualidade bíblica. É importante sim nós termos o pastor, é importante sim nós termos uma liderança local, mas olhando para as Escrituras, todos nós que estamos aqui, nós devemos sim exercer esse mútuo pastoreio. As mulheres mais maduras pastoreando as mulheres mais novas, homens mais maduros pastoreando, digamos assim, os que ainda são dente de leite, né, pastor? Estão chegando, tá? Então isso é pastoreio mútuo. E é dessa maneira que Deus edifica a sua igreja, consola a sua igreja, faz a sua igreja amadurecer na graça, na fé, e assim todos nós, conjuntamente, somos pastoreados pela bendita graça do nosso Senhor Deus. Mas hoje o princípio filosófico do hedonismo, ele tem consumido muitos de nós. Nós queremos receber oração, nós queremos receber visita pastoral, não que seja errado, o pastor deve fazer isso sim. Nós queremos, muitas das vezes, quando passamos por problemas, dificuldades, nós entendemos, ou de maneira consciente ou inconsciente, que a nossa luta, o nosso problema, a nossa dificuldade é o maior de todos os outros habitantes da terra. Nós queremos que toda a atenção da igreja, a oração da igreja, seja concentrada sobre a nossa pessoa, mas não é bem assim. Não deve ser assim. Nós precisamos entender que todos nós
estamos no mesmo patamar, todos nós somos pecadores, todos nós temos conflitos, todos nós temos fraquezas, temos lutas, temos deficiências, imperfeições, e todos nós dependemos do Evangelho da Graça, porque é o Evangelho da Graça sendo exposto que vai nos orientar, que vai nos transformar, que irá mudar o nosso coração a nos conformarmos à imagem de Cristo. E assim nós nos quebrantarmos e humilharmos perante a presença desse Cristo, para que Ele, mediante o seu bendito Evangelho, mude a nossa vida, a nossa maneira de pensar, e passemos a cumprir a nossa vocação, que é cuidar e amar uns dos outros, para a graça do nosso bom Deus. Então Paulo, quando ele diz que não tem a vida dele como preciosa para mim mesmo, porque Paulo entendia que a vida da pessoa que estava à sua frente era merecedora de receber a sua atenção, o seu pastoreio, a sua atenção, e era alvo também de receber o Evangelho da graça do nosso Deus. Então Paulo ele começa dizendo ainda que contanto que acabe a minha carreira com alegria e o ministério que recebi do Senhor Jesus. O ministério não é um fardo, o ministério não é um peso, apesar que muitos enxergam o ministério por esse viés. E muitos enxergam o ministério por esse viés, porque infelizmente muitos desses que estão no ministério nunca foram de fato vocacionados pelo Senhor. Porque aqueles que de fato foram verdadeiramente vocacionados pelo Senhor, para o exercício do ministério, não enxergam o ministério dessa maneira. Enxergam o ministério como um privilégio. Enxergam o ministério como uma oportunidade de proclamar esse Evangelho da graça. Então Paulo, a visão do apóstolo com relação ao exercício do ministério era sublimamente exaltada. Ele sabia que ele não era digno de tal, ele sabia, conforme 2 Coríntios 3, que ele não era capaz suficiente de comunicar esse Evangelho glorioso, poderoso, eficaz. Ele se considera, e nos instrui nesse princípio também, ele se considera um vaso de barro. Ele procura nos orientar, nos orienta que toda a glória, toda a honra na comunicação desse Evangelho e no exercício da vocação seja dada ao Senhor Deus. Ele entende que tudo aquilo que Jesus Cristo irá fazer na sua igreja e na vida das pessoas, mediante a comunicação desse Evangelho, é tão somente resultado da sua soberania, da soberania de Deus. Paulo entende isso. Ele instrui, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Então, a vocação para o apóstolo não é um peso. E nós como cristãos, como servos de Jesus, que servimos em uma igreja local, nós não devemos enxergar o serviço que estamos prestando para o Senhor como um peso, devemos enxergar como um privilégio. E por isso nós nos desgastamos em favor dos irmãos, em favor do ministério, em favor da igreja, porque entendemos que fomos resgatados por esse Evangelho glorioso e poderoso da graça de Deus. Por isso que exercemos a vocação norteada por esses valores. Mas Paulo ainda, ele vai dizer algo muito importante aqui. Ele entende que a comunicação do Evangelho não se resume tão somente à pregação. Mas Paulo fala algo muito importante anteriormente, que é dar testemunho solene.
Essa palavra solene é um adjetivo de 2 gêneses, que significa que o que é dar testemunho solene do Evangelho da Graça, significa que celebra, dá testemunho ou proclama esse Evangelho com pompa, com suntuosidade, podemos definir também dessa mesma maneira. Por isso que nós não podemos ser simplórios na pregação ou no testemunho do Evangelho. Simplórios jamais. Devemos ser simples? Sim. Ser simples é uma coisa, ser simplório é outra. Simplório nunca, mas simples sim. Porque o Evangelho, ele traz em si mesmo, esse Evangelho da graça, ele carrega em seu bojo a própria glória do nosso bendito Redentor Jesus Cristo. Então, por isso que nós não devemos, na comunicação desse Evangelho, transmiti-lo, no testemunho desse Evangelho, transmiti-lo de maneira simplória. Porque o próprio Evangelho em si não nos permite fazer isso. Porque esse Evangelho é a revelação de um Deus exaltado. E é isso que tem nos faltado, irmãos. Eu entendo que tem nos faltado uma visão exaltada do nosso Deus, que é a visão de Isaías. Ele viu o Senhor no seu alto e sublime trono. Toda a sua glória ocupando todos os espaços, preenchendo tudo e todos. Isaías, ele tem essa visão exaltada de Deus, e como consequência dessa visão exaltada que ele tem do Senhor, ele cai de joelhos. Ele reconhece a sua própria natureza. Eu entendo que isso também tem nos faltado. Nós reconhecermos o que nós somos. E nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. Infelizmente, hoje, muitos têm proclamado um falso evangelho, aonde não transmite para os ouvintes uma visão exaltada de Deus, quem Deus é e o que é o homem. Tem havido uma inversão de posições. O homem está sendo exaltado. Muitos estão proclamando um evangelho exaltado do homem, uma posição exaltada do homem, e Deus ficando por subalterno, aonde o homem deve receber a honra, a glória, a pompa. E quando sobra, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, o bendito Espírito Santo, recebe as migalhas das nossas orações, da nossa devoção, do nosso serviço, das nossas contribuições, do nosso envolvimento com a igreja local. Nós necessitamos urgentemente, queridos, de uma visão exaltada do nosso Deus. E nós entendemos que quem nos traz essa visão exaltada da glória e do ser de Deus é mediante a proclamação do Evangelho. Nós entendemos que o Senhor Deus hoje não nos dará mais, como deu a Isaías, aquela visão extraordinária. Hoje Deus nos dará essa visão através da revelação, através da exposição, da pregação do Evangelho glorioso, como Paulo vai dizer. O Evangelho glorioso da glória de Deus, exposto aonde? Na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:6. Paulo lá em 2 Coríntios 4:6 vai nos dizer: o Deus que disse que das trevas resplandeça a luz. Então, se os nossos olhos estão embaçados, é mediante esse Deus que fala,
esse Deus que se manifesta, esse Deus que se revela, esse Deus exaltado, é Ele quem nos diz, o Deus que disse que das trevas seja removida as trevas e brilhe a luz do Evangelho glorioso, da minha glória, que é revelada, que é exposta na face de Jesus Cristo, para que eles vejam, e assim todos nós possamos ter essa visão exaltada do nosso Deus, é mediante a pregação do Evangelho. Então Paulo diz, para dar testemunho solene do Evangelho da graça de Deus. E por que Paulo, e por que nós, pastores, hoje, precisamos urgentemente dar testemunho solene desse Evangelho da graça de Deus? Porque o pastor e Paulo, na cultura de Éfeso e na nossa cultura, nós entendemos que o Evangelho da graça é a necessidade primeira e última de todos os habitantes da terra. O que mudou o coração dos eleitos lá de Éfeso? O que abalou até mesmo a economia local lá de Éfeso? Foi a proclamação do Evangelho da graça de Deus. Olhando para a nossa cultura, é desesperador quando nós olhamos para a nossa situação ao nosso redor. Mas nós, como cristãos, como anunciadores, como proclamadores desse Evangelho solene da graça de Deus, nós entendemos que a única coisa que pode mudar as pessoas é o Evangelho da graça de Deus. Por isso que o pastor, ele anuncia, porque ele entende que essa é a necessidade extrema, essa é a solução. O Evangelho da graça de Deus é a resposta de Deus para uma cultura falida, para a humanidade envaidecida, para a humanidade rebelde, para uma humanidade sem esperança. O que pode trazer esperança a essas pessoas é a proclamação do Evangelho da graça de Deus. Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, verso de número 12, esse Evangelho da graça alcança aquela comunidade, e logo um tempo depois, em Gálatas 1,12, Paulo fala isso, ele está perplexo, porque aquelas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho da graça de Deus, eles estão trocando esse Evangelho por outro, mas Paulo vai dizer que não é outro Evangelho, é o Evangelho falsificado, não é o Evangelho que eles haviam recebido. E Paulo nos orienta a nós permanecermos, orienta aos Gálatas e nos orienta também a nós permanecermos, irmãos, no Evangelho que nós recebemos. Paulo orienta a igreja da Galácia a retornar para o Evangelho que eles haviam recebido. Nós sabemos que esse Evangelho, ele sofre ameaças constantemente. Por isso que a linguagem que Paulo vai usar na segunda carta para Timóteo, é para que Timóteo guarde o bom depósito que te foi confiado. Essa é uma linguagem sinônima que Paulo vai usar para Evangelho. O Evangelho é o depósito, e o depósito é o Evangelho. E Paulo orienta Timóteo, como pastor de Éfeso, a guardar esse bom depósito, a anunciar esse bom depósito. O bom depósito onde o conteúdo desse Evangelho é a graça de Deus, que aceita todo e qualquer pecador, que restaura todo e qualquer pecador,
que orienta, que dá uma direção, que transforma a vida de todo e qualquer pecador. Abra rapidamente lá em Tito, irmãos, já caminhando para o fim. Tito 3. Olha o versículo 3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, escravos de concupiscências, desejos e deleites diversos, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens, salvou-nos, não em virtudes de obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, mediante a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Essa era a condição dos habitantes de Éfeso, e essa também é a nossa condição, de muitos ainda hoje. Mas o Evangelho da Graça revelou-se a nós. O amor de Deus revelou-se a nós através da pessoa de Jesus Cristo. E a base do resgate, a base da regeneração, não é nada que o homem antigo ou o homem contemporâneo possa fazer. A base não são as obras, a base não são as suas justiças próprias, a base não é o entendimento filosófico das culturas. A base para o resgate, para a transformação, é a graça de Deus. Deus nos alcançou, Deus nos transformou e continua no processo de transformação e de santificação, não baseado naquilo que eu e você fazemos. Deus não faz essas coisas, queridos, pelo fato de você ser membro desta igreja. Deus não opera essas transformações e essa santificação na minha vida e na sua vida, porque somos membros dessa igreja, porque pertencemos a qualquer denominação, porque somos contribuintes ou não de uma igreja local, porque oramos ou não oramos. Deus faz essas coisas mediante a sua infinita graça e misericórdia. Porque antes de olhar para mim e para você, Ele olha para a perfeição do seu Filho. Ele olha para o sacrifício do seu Filho. Ele olha para o propósito do Filho, a qual Ele mesmo, como Deus soberano, aprove a Ele criar um povo para a glória do Filho, para a satisfação do Filho, para que esse povo, reunido, lavado, redimido, transformado, esse povo adore o Filho. Mas Deus faz todas essas coisas mediante o seu evangelho gracioso. A pessoa que trabalha com você, que estuda com você, o seu vizinho, precisa desse entendimento. Não apenas desse entendimento, necessita ouvir esse evangelho da graça do nosso bendito Deus. Porque os Efésios, abra lá em Éfeso, carta aos Efésios, no capítulo 2, Paulo diz: portanto, no versículo 11, lembrai-vos que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, chamados incircuncisão, pela chamada circuncisão feita pela mão dos homens. Naquele tempo, estavam sem Cristo, excluídos da cidadania de Israel, e estranho quanto aos pactos da promessa, sem esperança e, e sem Deus no mundo. Essa era a nossa condição.
Agora Paulo, ele vai fazer um contraste. Mas, agora em Cristo, mas agora vocês que foram alcançados pelo Evangelho da graça e da glória de Cristo, que noutro tempo estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Para os efésios e para nós, Cristo se tornou a nossa paz. Nós vemos hoje ONGs, movimentos, nações, instituições lutando pela paz, lutando com as armas erradas, apresentando princípios errados, apresentando motivação errada. Só o que pode trazer a paz para o ser humano é o glorioso Evangelho da glória de Cristo, anunciado por mim e por você. E esse Evangelho foi confiado à igreja, foi confiado aos salvos em Cristo Jesus, para serem proclamadores desse Evangelho, não de maneira simplória, mas ser comunicado, com temor e tremor. Nós devemos ter a mesma postura que o apóstolo Paulo teve quando chegou em Corinto. Ele vem frustrado de Atenas, não conseguiu, como ele gostaria de anunciar, proclamar ali naquela cidade o Evangelho glorioso da glória e da graça de Deus. Chega em Corinto, com muito temor e tremor. Paulo sabe que os coríntios gostam de uma linguagem filosófica. Não que ele não tenha, ele tem sim, é cidadão de 3 mundos. Conhece a língua, conhece a cultura, conhece a filosofia, mas não é isso que dirige o discurso do apóstolo. Ele chega perante aqueles ouvintes com muito temor e tremor, e ele não quer saber outra coisa. Ele não anuncia outra coisa. O conteúdo da pregação do Evangelho da glória da graça de Deus através do apóstolo não é outra coisa senão Cristo e este crucificado. É esse Cristo que foi crucificado, sim, mas que ressurgiu dos mortos. É esse Cristo que nós devemos anunciar. De que maneira? Com muito temor e tremor, sabendo que o Evangelho não pode ser mercadejado, sabendo que o Evangelho não é mercadoria barata, sabendo que o Evangelho, o propósito dele não é de massagear o ego humano, muito pelo contrário, é de confrontar o ego humano, é de corrigir a pecaminosidade humana, é de confrontar sim o homem destituído da glória de Deus e que necessita, mediante a pregação do Evangelho, ser convencido e constrangido pelo poder do Espírito Santo, a reconhecer quem ele é, pecador, para que ele possa ter uma visão exaltada de Deus, para que ele possa dizer como João Batista: convém que esse Jesus cresça e que eu diminua, para que ele possa ser alcançado por esse Evangelho que transforma, que muda, que restaura, que quebranta, que regenera, que santifica e que nos torna agora servos humildes, servos tementes, servos que tremem por estarem diante da presença de um Deus exaltado, acima de tudo e de todos, que enche tudo e todos, e que devemos nos prostrar diante dele e render a ele toda a honra e toda a glória, para a glória de Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus, nós te pedimos que mediante o Evangelho, Senhor, quando nós lermos esse Evangelho glorioso,
Nós te pedimos que o teu Espírito, Senhor, continue constantemente a nos dar, Senhor, uma visão exaltada de Ti, Senhor. Nós precisamos desesperadamente, meu Deus, todos os dias, que o Senhor nos conceda essa visão maravilhosa, olhando para as Tuas Escrituras, e que o Teu Espírito nos mostre, o Teu Espírito abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos ver esse Deus exaltado, e assim nós possamos nos quebrantar diante desse Deus, pedir misericórdia, adorarmos a esse Deus na beleza da Tua santidade, que nós possamos constantemente, Senhor, no nome de Jesus Cristo, sermos transformados por esse Evangelho, que é a glória de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo, e que nós possamos, ó Deus, anunciar esse Evangelho com muito temor e tremor, e que o conteúdo da pregação desse Evangelho da glória de Deus, na imagem de Cristo, seja Cristo crucificado e ressurreto, para a glória de Deus Pai. E nós te pedimos que, mediante, meu Deus, esse serviço, de maneira simples, com muito temor e tremor, exercido pelos teus servos, o Senhor, ó Deus, tome a tua palavra, que é viva e poderosa, e quebrante corações, alcance vidas, transforme, meu Deus, a vida de famílias, e assim Cristo Jesus receba a honra e a glória. Mas te pedimos, ó Deus, também, no nome de Jesus, Pai, que esse Evangelho glorioso da glória de Deus, exposto na face de Jesus Cristo, sendo exposto continuamente, venha transformar também a vida da Tua igreja, Senhor. Venha santificar a nossa vida. Venha nos tornar servos humildes. Venha, meu Deus amado, nos despertar para a vida de oração, a vida de engajamento na comunidade local. Esse Evangelho venha, em nome de Jesus Cristo, nos tornar pessoas, meu Deus amado, humildes diante do Senhor e diante dos homens também. E que esse Evangelho, meu Deus, nos faça crescer em mutualidade. E assim, meu Deus, nós possamos experimentar o que a igreja do primeiro século experimentou também. As pessoas viam a maneira de viver do teu povo, a vida santa do teu povo, as atitudes do teu povo. E o Senhor nos revela que acrescentava o Senhor, dia a dia, a igreja, os que iam sendo salvos. E isso é graça do Senhor. Ajuda-nos a experimentarmos dessa graça para a glória de Deus Pai. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do bendito Espírito, seja desde agora e para todo sempre com teu povo. E assim nós ministramos isso no nome de Jesus, Pai. Amém.